Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. A Bíblia, ela conta a história de um homem chamado Gideão, que está em Juízes capítulo 6. Esse homem, ele era de uma família pobre, ele era o menor da família, a vida dele estava em ruína, tudo destruído. A Bíblia diz que todos os anos vinha os inimigos e roubava tudo que ele plantava, tudo que ele buscava produzir era roubado, seus gados, seus alimentos. E isso durante anos veio acontecendo. Só que chegou um tempo que Gideão se revolta contra aquela situação. Gideão, ele estava revoltado com a vida que ele estava vivendo. Ele estava revoltado com os problemas que vinham acontecendo. Ele trabalhava, ele buscava a organizar a vida dele, ele buscava crescer, mas não conseguia. Porque vinha os inimigos, como a Bíblia nos relata, e roubava a sua produção, roubava os seus alimentos, roubava os seus gados, trazia para a vida dele uma desgraça. Todos os anos, a Bíblia diz que todos os anos isso acontecia. Ao ponto de fazer para ele cova, buracos, para se esconder desses inimigos. Então a Bíblia nos mostra que a vida de Gideão era uma vida desgraçada. Era uma vida onde ele não tinha resultado nenhum, lutava, mas não conseguia crescer, não conseguia ser feliz, não conseguia ter resultado daquilo que ele fazia. E ele revoltado, tomou uma atitude de não deixar mais com que aquilo viesse a acontecer. Mas as condições de Gideão não iria lhe proporcionar essa situação de que não viesse a acontecer na vida dele aqueles problemas. A Bíblia diz que Gideão estava tão revoltado, que ele foi para o lagar malhar o trigo. Que ele foi para o lagar para esconder, malhar o trigo e esconder alguma coisa para ele poder comer. Assim é a vida de muitos. Hoje, lutam e não conseguem conquistar os seus propósitos. Não conseguem conquistar os desejos do seu coração, os seus sonhos. E às vezes a pessoa, ela monta seu negócio, não consegue prosperar, ela trabalha, não consegue prosperar, ela não consegue ter paz na família, é sempre problema, é sempre briga, é sempre mentira, engano, adultério, a pessoa não consegue ter paz na vida, é problema de enfermidade, é problemas espirituais, a pessoa luta e não consegue. Assim são muitas pessoas hoje. Hoje, em dia, também tem muitas pessoas nessa situação que estava Gideão. Nessa mesma situação que estava Gideão. Lutam e não conseguem nada. Não conseguem nada. E às vezes até acham que Deus não é com ela. Até acham. A história é tão linda de Gideão que quando ele vai para o lagar malhar o trigo, ali estava o anjo do Senhor, sentado debaixo de um carvalho. Estava ali o Senhor sentado. E olhou para Gideão e viu a revolta de Gideão.
viu Gideão revoltado com a vida, que nem creio eu que Gideão estava ali clamando, dizendo, puxa, não dá, isso não é vida, não tem como viver dessa forma, puxa, eu só vivo em sofrimento, tudo que eu planto as pessoas me roubam. Eu creio que Gideão estava tão revoltado que ele estava ali, né, digo eu nas minhas palavras, falando dessa forma, puxa, se existe um Deus, caramba, cadê esse Deus? Porque na minha vida eu não tenho visto. Eu não consigo, eu não tenho resultado em nada. Tudo que eu faço vai por água abaixo, tudo que eu faço dá errado. Eu não tenho felicidade dentro de casa, a minha família está destruída. Eu não consigo honrar com meus compromissos porque minha vida financeira está destruída. Creio eu, meu amigo, minha amiga, que Gideão estava ali, né, botando para fora tudo que estava incomodando ele. Tudo que estava incomodando. Só que ali estava o anjo do Senhor. Ali estava o anjo do Senhor. Ali estava Deus. Deus, ele sempre está olhando para as pessoas. Deus está sempre olhando para que essa pessoa venha tomar uma atitude de fé e ele possa então agir na vida dela. Foi o caso de Gideão. Gideão estava ali revoltado. Aí Deus se apresenta a Gideão e diz através do anjo, vai na fé, homem valente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aí Gideão, tão revoltado, já cansado de ouvir de Deus, porque o povo de Israel falava de Deus, que Deus tirou, né, o Israel do Egito, que Deus fez milagre no deserto, que Deus fez maravilha. Gideão, já cansado de tanto ouvir isso e não ver na vida dele, Gideão, então, quando o anjo fala, olha, o Senhor é contigo, homem valente, ele disse, não, comigo não. Comigo não. Porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo da forma que eu estou vivendo. É impossível. Porque o Deus que eu ouço falar é o Deus das maravilhas. É um Deus que acolhe, que protege, que guarda, que abençoa. É um Deus que cuida. Então, se Deus fosse comigo, olha só a fé inteligente. Se Deus fosse comigo, disse Gideão, eu não estaria dessa forma. E Deus se agradando é uma das coisas que mais me encanta nesse Deus maravilhoso, é que mesmo Gideão se revoltando, Deus não se irou contra Gideão. Porque Gideão não estava revoltado com Deus. Gideão estava revoltado com a vida que ele estava vivendo. Gideão estava revoltado com a vida que ele estava vivendo. E aí, quando Gideão se revolta e diz, não, o Senhor não é comigo, porque se fosse, eu não estaria dessa forma, não era que Gideão estava dizendo que Deus não era Deus. Não, pelo contrário. Gideão estava exaltando o nome do Senhor. Ele disse, não, pois se esse Deus aí fosse comigo, eu estaria arrebentando. Eu estaria fazendo a diferença. Eu não seria cauda, eu seria cabeça, eu não estaria por baixo, estaria por cima, porque a Bíblia me fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Então Gideão, ele usa uma fé inteligente. E aí Deus, se agradando de Gideão, vira para ele e disse, vá nessa tua força, homem valente, porque eu, aí já não era mais o anjo falando com Gideão, mas sim o próprio Deus falando com Gideão. Eu, o Senhor, sou contigo. Eu, o Senhor, sou contigo. Essa revolta que Gideão teve contra o problema chamou, meu amigo, minha amiga, a atenção de Deus para a vida dele. Não adianta a pessoa ficar lamentando, reclamando e não se revoltar. Não se revoltar contra o problema. Você vê que Gideão, ele quis dizer o seguinte, eu não aceito viver essa vida dessa forma. Eu não aceito. Poxa, como é que uma pessoa pode ser feliz
com problema de enfermidade. Como que uma pessoa pode ser feliz com problema no relacionamento, problemas familiares, problema de droga, de vício, de falência, problemas financeiros? Como que uma pessoa pode ser feliz? Não tem como. E aí entra Deus. Porque Gideão a família dele era menor de Israel, Gideão era o menor da família, era o mais pobre ali de Manassés, mas o que importava para Deus não eram as condições que ele tinha humanamente falando, mas sim a posição que ele iria tomar na fé. E quando Gideão toma posição na fé, Deus se manifesta, Deus se apresenta. E Deus se apresenta para mudar a vida de uma pessoa. Deus não se apresenta, Deus não está se apresentando a você agora, meu amigo, minha amiga, através da minha vida, dessa palavra, à toa. Deus está se apresentando a você para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer você entender que você precisa de tomar uma atitude. Foi isso que ele fez com Gideão. Quando Gideão toma a atitude da revolta, Deus, vendo que Gideão queria muito mudar a vida dele, que lutava para mudar a vida dele, mas não conseguia, Deus então se apresenta e dá a direção a Gideão correta, certa, perfeita, para que viesse a acontecer um milagre na vida dele. E Deus então direciona Gideão para o altar, para o sacrifício. Deus direciona Gideão para o caminho do milagre. Entende? Sim ou não? Até então Gideão estava revoltado, estava ali malhando trigo até no lugar errado, porque trigo não se malhava no lagar, se malhava na areia, na areia, mas não no lagar. Então Gideão, Deus vendo que Gideão estava revoltado, estava até fazendo coisas que não era correto, Deus então direciona Gideão para aquilo que era correto. Para aquilo que era correto, que era o altar. O altar, sim. O sacrifício no altar traria para Gideão a resposta que ele tanto queria. E hoje não é diferente. Hoje Deus direciona as pessoas para o altar, para que do altar, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor Todo-Poderoso, a pessoa venha alcançar os desejos e o milagre que ela deseja na vida dela. Os seus sonhos, os seus projetos, as suas conquistas. Que Deus realiza para aquela pessoa aquilo que ela tanto sonhou. E aí, quando a pessoa acredita e toma essa posição, vem o poder de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Gideão. Quando Gideão tomou a posição de não aceitar mais aquela situação que ele estava vivendo, Deus se apresenta. Deus se apresenta e aí Deus dá a direção a Gideão daquilo que ele tinha que fazer. E Deus direcionou Gideão para onde? Para o altar. Gideão, então, obedece, faz aquilo que Deus mandou e o milagre, então, aconteceu na vida de Gideão. Ele venceu todos aqueles inimigos, todos os inimigos. E assim é na vida daqueles que creem na palavra de Deus e põem em prática no altar do Senhor essa palavra. Aí a vida dela também vai ter o resultado que ela busca. Por isso, na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a vir para o altar, a se lançar no altar, a buscar em Deus a resposta. Porque a pessoa ficar chorando, reclamando e não toma uma atitude de fé, não muda nada. Talvez você já esteja anos e anos reclamando, poxa, minha vida não anda, poxa, não nada dá certo, poxa isso, aí fala com um, fala com outro, fala com outro. Aí acontece um milagrezinho ali, uma situaçãozinha, a pessoa já, poxa, graças a Deus, mas não mudou. Passou-se o tempo, continua a mesma coisa, talvez até pior. Deus não
dá paliativo, Deus dá cura. Deus não dá melhora, Deus dá transformação. Deus transforma, Deus muda. Então, o caminho do milagre é o altar. O caminho do milagre é o altar. A pessoa que quer mudar a sua vida, ela tem que vir para o altar. E é esse convite que eu faço para você, meu amigo, minha amiga, que tem lutado, que tem buscado resolver os problemas da sua vida e você não tem conseguido. Não tem conseguido. Eu te faço um convite. Venha estar em uma das nossas igrejas, Nação de Deus, para que, através do conhecimento da palavra do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, você venha alcançar os milagres que tanto você deseja na sua vida. Gideão é um grande exemplo de revolta, de atitude de fé e de obediência. Porque ele se revoltou, tomou uma atitude de fé e obedeceu a palavra do Senhor. Fez segundo aquilo que o Senhor lhe disse. E com isso, as portas se abriram e o milagre aconteceu. Quer um milagre na sua vida? Venha hoje ainda, estar na Igreja Nação de Deus e participar de uma das nossas reuniões. Eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho certeza, minha amiga, que esse sofrimento vai acabar. Vai acabar. Mas precisa que você obedeça a direção que o Espírito Santo está te dando. É vir para o altar. O sacrifício. É o sacrifício. Porque a pessoa diz, bispo, não está dando para eu ir, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, tem problema disso, problema daquilo. Isso aí não vai mudar a sua vida. É o sacrifício. É você fazer aquilo que, humanamente falando, você nem poderia. Mas você vai fazer crendo que esse milagre vai acontecer na sua vida. Hoje ainda, o milagre pode acontecer na sua vida se você tomar uma posição de fé. Então saia de onde você está e venha estar na Igreja Nação de Deus. Eu te garanto que quando você pisar no templo da Igreja Nação de Deus, no templo do Espírito Santo, a sua vida vai sim começar a mudar. Eu tenho certeza. Porque se Deus permitiu você ouvir essa mensagem, é porque Ele quer mudar a sua vida. Certo? Então, olha, venha hoje, participar dessa reunião. E mude a sua vida. Não aceite. Também não pare de lutar. Tem gente que para, tem pessoas que param de lutar. Não pare de lutar. Enquanto a vida é esperança. E hoje, Deus está te dando o caminho para você mudar a sua vida. Certo? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.